Neste domingo, nós vamos refletir o Evangelho de São Mateus, que é o capítulo 14 e os versículos de 13 a 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar em um lugar deserto. Mas o povo soube e a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus esta numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou seus doentes. Caía a tarde. Agrupados em volta deles, os discípulos disseram-lhe: Este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede esta gente para que vai comprar víveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu: Não é necessário, dai-lhe vós mesmos de comer. Mas disseram eles: Nós não temos aqui mais do que 5 pães e 2 peixes. Trazei-nos, disse-lhes ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, e elevando os olhos ao céu, abençoou-os. Partindo em seguida os pães, deu-os aos seus discípulos, que o distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos. E dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Ora, os convivas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados e meus irmãos, hoje, neste domingo, nós temos aqui essa notícia tão boa que Jesus dá para nós, que é a multiplicação dos pães. A primeira é um dos milagres que Jesus fez junto com uma multidão. E a gente vê que Jesus partiu numa barca para se retirar a um lugar deserto. Olha para vocês ver a importância, de Jesus partir para a oração, para descansar, para refletir. E de repente, quando Jesus desembarca, lá estava aquela grande multidão para Jesus ouvi-los. Que Jesus fez? Teve compaixão, ouviu a multidão, curou os doentes que ali estavam. Olha a compaixão de Jesus com a multidão. E outra coisa que mais nos chama a atenção neste evangelho é a compaixão de Jesus, a preocupação de Jesus, a preocupação com o alimento também, o alimento não só espiritual, mas também o alimento físico, onde os discípulos preocupados, como grandes missionários, preocupados com as pessoas, preocupados com o entardecer sem alimento, os discípulos clamaram a Jesus, pediram a Jesus, manda essa multidão partir, ir para um lugar onde pode conseguir alimento. E Jesus, porém, respondeu: Não é necessário, dai-lhe vós mesmo de comer. Olha as dificuldades que os discípulos encontraram naquele momento. Mas Jesus voltou e não deixou ninguém em dificuldade. Jesus disse: Dai-lhe mesmo de comer. Eles disseram: Mas nós só temos 5 pães e 2 peixes. Olha o que Jesus fez. Mandou que trouxesse até ele abençoou-os e partiu
e deu aos discípulos para dividir com a multidão. Então, olha para nós este exemplo tão grande. Nós precisamos partir, nós precisamos repartir, nós precisamos ouvir, ser missionários para ouvir, ser missionários para ter compaixão. É isso que Jesus nos coloca hoje, e um grande milagre de Jesus nessa multiplicação dos pães. Não dispensou as pessoas, por quê? As pessoas queriam estar junto com Jesus. Jesus é Ele, o nosso Pai de misericórdia. É o nosso Pai de grande compaixão. Então, hoje, nessa multiplicação dos pães, dá uma reflexão muito grande para nós. É só ler o Evangelho. É só sentir essa presença de Jesus no meio de nós. Não deixar ninguém com fome. Deixar partir e não deixar também desperdício. A gente lembra lá no final do Evangelho, deste Evangelho de hoje, domingo, que Jesus mandou recolher todas as sobras, quer dizer, não deixou nada desperdiçar, não deixou nada ser jogado fora. Então, a gente também não pode sentir orgulhoso, egoísta. Teremos também que dividir o pão de cada dia. Então, que nossa reflexão de hoje seja uma reflexão de amor, de carinho, de partilha, né? E de algo a fazer. Fazer algo igual os discípulos fizeram, preocupou e foi a ajuda daquela multidão. E Jesus teve compaixão e Ele sempre terá compaixão de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom domingo a todos, o primeiro domingo do mês de agosto.